Fabinho pode ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro pelo Palmeiras. Pelo que soltaram, o Verdão está disposto a pagar um salário astronômico para contar com esse jogador em 2026. Igor Júlio, que foi sondado. Eita, não, agora nós somos o time da sondagem, né? O Palmeiras sondou mais esse zagueiro. Nós vamos comentar no vídeo de hoje. Também tem outro time entrando na parada por Bruno Rodrigues. Notícia quente do nosso palestra dizendo que o Everton está próximo de sair do Palmeiras. E o Palmeiras cadastrou um novo zagueiro para o Campeonato Paulista. Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de a gente começar, você já sabe, deixa seu like no canal, você que já é da casa e você que é novo por aqui. Muito prazer, meu nome é Leandro Rodrigues e todos os dias nós estamos repercutindo todas as informações principais que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu te convido para você assistir esse conteúdo comigo. Fica aí, se você gostar, lá no final você se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Dito isso, vamos lá, porque eu já quero começar com o pé na porta aqui, gente. É o seguinte, breaking news, hein, de última hora. O Everton pode deixar o Palmeiras nos próximos dias, garante a reportagem do nosso palestra. O Grêmio, que já tem um acordo com o atleta, o que a gente falou no vídeo de ontem, inclusive tá aqui nos cards para vocês, procurou o Palmeiras de forma oficial nas últimas horas e avançou nas tratativas para contratar o camisa 21. As partes, Grêmio e Palmeiras, tentam alinhar os detalhes para sacramentar o negócio. Então, o Everton pode estar dando adeus ao Palmeiras, quem sabe até o final dessa semana. Do jeito que tá o desenrolar dos negócios, tem muita gente dizendo que ele já topou a oferta do Grêmio, agora o Grêmio só busca acertar com o Palmeiras. O que vocês acham disso tudo? O Palmeiras vai ficar, caso o Everton saia, e do jeito que tá indo, parece que vai sair, hein, gente? Parece que vai sair. O Palmeiras vai ficar só com o Carlos Miguel e também o Marcelo Lomba, e aí o terceiro vai ser o menino da base, parece que inscreveu mais outro goleiro da base também no profissional. Eu falei no vídeo anterior que o Carlos Miguel falhou, né, nesse jogo contra a Portuguesa, de saída de bola. O Everton é muito melhor, né, com a saída de bola. E aí algumas pessoas vieram aqui, me criticaram, alguns torcedores. Pô, mas você só vai falar do Carlos Miguel só porque ele é ruim com os pés? Ele é goleiro. Gente, o Palmeiras é um time que recua muita bola pro goleiro, gente. E o goleiro precisa ter o mínimo ali de talento para ter saída de bola com os pés, né? Porque o goleiro do Palmeiras não pode depender só das mãos. E o Everton aqui era um cara que tinha uma certa maestria, tem esse talento, tem mais esse diferencial que o Carlos Miguel, na minha visão, não tem. E o Palmeiras vai perder este goleiro que já fez muita história por aqui. O que você pensa do assunto? Posta aqui nos comentários. O Everton tá muito próximo de deixar o Palmeiras. E vamos lá, rapaziada, vamos falar de zagueiro novo inscrito no Campeonato Paulista. O Verdão fez 2 adições em suas listas de jogadores para este Paulistão de 2026. Registrado no BID nesta segunda-feira, dia 12, o zagueiro marfinense Koné foi inscrito pelo Palmeiras na lista A. Já na lista B, o Verdão inscreveu o lateral esquerdo Arthur, que é um dos titulares do time da Copinha e que passa a ser opção para o professor Abel Ferreira após o Jefité sentir dores na coxa durante a partida contra a Portuguesa lá no Canindé. O zagueiro de 18 anos de idade tem 1,93 m de altura, alto pra caramba, se destaca por sua imposição física e é tratado como um prodígio dentro do Palmeiras. Por ser estrangeiro, o defensor, que está no Palmeiras desde 2023, só atuou em torneios amistosos pelo maior campeão do Brasil e não torneios oficiais, até completar os seus recentes 18 anos, em novembro deste ano que se passou de 2025, que também assinou o seu primeiro vínculo profissional com a Sociedade Esportiva Palmeiras até o ano de 2028. Depois de mais de 2 anos disputando torneios amistosos, Koné finalmente está apto para atuar em partidas oficiais pelo Palmeiras. No entanto, o zagueiro marfinense não pode ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, visto que seu registro em novembro ultrapassou o prazo estipulado pela Federação Paulista de Futebol em outubro, tá certo? Então é por isso que o Koné está entrando aqui, ó, no profissional do Palmeiras. Quem sabe o Abel dá algumas oportunidades para o menino que se destacou e tinha alguns times, principalmente da Espanha,
de olho nesse atleta. O Palmeiras conseguiu dar um chapéu e trazer ele pra cá. Vamos torcer para que ele tenha oportunidades até pra gente avaliar aí como é que é esse menino jogando bola. Pode ser que a gente tenha um prodígio, um ouro nas mãos e a gente nem tá sabendo. Se foi o João Paulo Sampaio que mandou buscar, é porque o menino tem algum diferencial. E palestrinos, vamos falar de Bruno Rodrigues agora? Novamente, né? Falamos no vídeo anterior que o Bruno Rodrigues está na mira do Internacional. E é o seguinte, as novas que saíram sobre Bruno Rodrigues nessa terça-feira dão conta de que o Palmeiras colocou o atacante no mercado e está disposto, de fato, a negociar o camisa 11 nessa janela de transferências. Um dos times interessados, já falamos ontem, né, o Internacional, e outro que se fala na boca pequena também é o Fluminense, que também teria interesse no jogador. Fluminense que teve um imbróglio aí com o atacante Hulk, quase levou lá o cara para o Rio de Janeiro e essa história acabou melando, vou contar para vocês já já aqui no canal, e talvez isso deve ter sido o estopim para a diretoria do Fluminense olhar com mais carinho para o atacante do Palmeiras, o Bruno Rodrigues, entrando aí na disputa contra o Internacional, né? Pelo menos nessa sondagem que os clubes estão fazendo. Tanto o Colorado quanto o Tricolor das Laranjeiras acompanham de perto, né, essa situação do atacante e veem em Bruno Rodrigues uma peça capaz aí de agregar qualidade ao setor ofensivo de ambas as equipes, principalmente pela versatilidade e experiência no futebol brasileiro. Ambos os times desejam um empréstimo com opção de compra ao final do contrato. Esse modelo permitiria avaliar o rendimento do jogador ao longo da temporada antes de um investimento definitivo, reduzindo riscos financeiros. E, cara, o Internacional e o Fluminense estão mais do que certos de pensarem dessa forma, principalmente se tratando do Bruno Rodrigues, que vem recentemente de uma grave lesão. Essa condição, palestrino, porém, aqui do nosso lado verde da força, não é agradável para a diretoria, né? A dona Leila Pereira aí no comando do Alviverde prioriza uma venda em definitivo ou, no mínimo, um acordo que garanta valores fixados e metas claras de compra obrigatória do atleta. Bruno Rodrigues, que já falamos, não está nos planos do Palmeiras para 2026. Quero saber demais o que vocês pensam sobre isso. Falei no vídeo de ontem e repito aqui. Se o Palmeiras passar o Bruno Rodrigues para frente, seja por empréstimo ou vendê-lo, o Palmeiras tem um menino na base aí, o Sorriso, que pode subir para a vaga do Bruno, hein? Olha, Palmeiras, eu acho melhor vocês ficarem com os olhos aí espertos em cima desse menino, senão vocês vão acabar perdendo o Sorriso para qualquer outro clube aí e nem vai usar o potencial dele no time profissional. Esse aqui é o recado que eu deixo, pelo menos meu recado humilde de um torcedor que ama a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Caso o Bruno Rodrigues saia, o Palmeiras precisa subir o Sorriso para o profissional. E até se o Bruno Rodrigues não sair, tá? Acho que o Bruno Rodrigues e também o Eduardo devem participar aí do profissional do Verdão esse ano, pode agregar muito ao elenco do Palmeiras. Vocês pensam o quê? Quero saber muito a opinião de vocês. Usa aqui o espaço para comentários, tá bom? Bruno Rodrigues aí sendo muito especulado no Internacional e no Fluminense. Não duvido nada aparecer outro clube que esteja de olho no atleta. Vamos lá, essa daqui eu fiquei de boca aberta quando eu vi esse negócio que eu vou contar para vocês a respeito do meio-campista Fabinho. Um dos nomes que é dos mais desejados pela diretoria do Palmeiras é esse volante que tá na sua tela experiente aí, tá jogando no Al Ittihad. E as últimas que saíram, palestrino, foi que o Palmeiras teria se animado a pagar um salário nível Europa para fechar a contratação. Eu bati o olho nesse negócio e falei, gente, não é possível esse negócio. Mas olha só, a informação ela foi divulgada pelo jornalista Danilo Lavieri, que atua lá no All Sports, em vídeo publicado em seu canal do YouTube. O setorista do Verdão que trabalha no UOL, ele deixou muito claro que a vinda depende exclusivamente do atleta, que disputou a Copa do Mundo aí em 2022, junto com o menino Gabriel Jesus. E o Fabinho muito provavelmente vai disputar essa Copa em 2026 pela seleção brasileira. Em sua fala na última noite de segunda-feira, dia 12, Danilo Lavieri afirmou que caso ele decida permanecer na Europa, como disse ao jornal Marca da Espanha, muito provavelmente ele terá um salário inferior, cara, isso aqui é absurdo, hein? Um salário inferior do que o Palmeiras está disposto a oferecer para ele. Olha só, palavras do Danilo Lavieri, abro aspas aqui, se ele decidir permanecer na Europa, ele tem uma porta aberta, o que eu acho que é só para um segundo ou terceiro escalão.
Dependendo, ele vai ter na mesa uma oferta menor do que a que o Palmeiras topa pagar para ele. Porque o Palmeiras topa hoje pagar um salário europeu assim, não nível A, nível Real Madrid, não nível Chelsea, mas um nível bem alto. Ou seja, tá ali aqueles times de primeiro escalão da Europa, né? Que ele citou aqui o exemplo Real Madrid e Chelsea, que pagam salários astronômicos para suas estrelas. Não seria esse tipo de salário que o Palmeiras pagaria para o Fabinho. Porém, salários eram a nível Newcastle, Brighton, né, Wolverhampton, esses times de mais de segunda prateleira ou até terceira prateleira de Europa. Eu também não acredito que o Fabinho ele tenha mais espaço em um clube de ponta, né, de alto escalão na Europa. Se ele for para algum clube europeu, vai ser aí para um de segundo ou terceiro escalão. E nessa, segundo o Danilo Lavieri, ele demonstra, pelo menos com a fala dele, de que o Palmeiras acabaria saindo na frente nas negociações por oferecer um salário mais agradável aos olhos do Fabinho. Mas eu acho isso aqui uma doideira, porque esse ano o Palmeiras deixou muito claro que não quer ter gastos elevados, inclusive a gente conta até com um teto salarial, né? Então, se o Palmeiras for pagar um salário bom pro Fabinho, vai ser o teto que a gente tem, pelo menos isso é o que se presume, dadas as circunstâncias do jeito que a diretoria do Palmeiras toca a banda por lá, tá certo? No quesito técnico jogador, seria uma contratação espetacular do Palmeiras. A gente já sabe que ele não vai abrir mão do contrato que ele tem com o Al Ittihad, ele tem uma grana absurda ainda para receber desse clube árabe, então acho que o caminho mesmo é o Palmeiras aí assinar um pré-contrato com o Fabinho e oferecer aí, quem sabe, um salário que agrade o jogador. Prioridade dele é ficar na Europa, mas quem sabe, né, com um chaveco bom, acho que talvez a gente consiga trazer o jogador. Só que eu não quero nem ir pro outro lado, né, nem avançar nessa história do chaveco, porque a gente lembra quem é que são os responsáveis pelo chaveco do Palmeiras, que é o Anderson Barros e a dona Leila Pereira. Algumas vezes vai o Leonardo Holanda, mas geralmente é o Anderson Barros e a dona Leila Pereira. Aí a gente fica meio desanimado com essa história toda. Mas o que você acha dessa fala do Danilo Lavieri, hein? Ô, o cara falando aí que o Palmeiras topa pagar um salário europeu pro Fabinho. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Vamos lá, o time da sondagem aprontou mais uma nessa tarde, né? Depois que eu tinha publicado o vídeo ontem, aí saiu mais essa, eu falei, eu vou soltar no vídeo da manhã esse negócio aí. A gente aprontou mais uma das nossas sondagens, né? O Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Igor Júlio Palestrino, que hoje ele pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham da Inglaterra. Os primeiros contatos foram realizados junto ao staff para entender as condições de uma possível e eventual negociação. O empréstimo atual do jogador tem validade até metade de 2026. Porém, o zagueiro não vem tendo oportunidades e deseja mais atuações em campo. O Brighton deseja inicialmente uma venda e os valores sinalizados para o negócio caminhar são de cerca de 7 milhões de euros, o que daria aos cofres do Palmeiras 44 milhões de reais na cotação atual. Formado pelo Red Bull Bragantino, o Igor Júlio completará 28 anos no próximo mês, em fevereiro, né, deste ano. O jogador ele é canhoto, o que chama muita atenção aí, o Abel Ferreira gosta de zagueiros canhotos, né? O defensor também tem passagem por clubes aí como Red Bull Salzburg, Fiorentina. Ouso dizer para vocês que foi a melhor atuação do Igor Júlio na Europa, jogando pela Fiorentina. Depois ele teve passagem pelo Spal. Atualmente ele tem contrato com o Brighton, mas está emprestado ao West Ham, que não está quase nada entrando em campo, hein? Deixando claro, por isso que o jogador deseja aí uma negociação para que ele tenha mais minutagem. Lembrando que o zagueiro Nino, que está no Zenit da Rússia, e o Joaquim, que está no Tigres do México, também seguem no radar do Palmeiras com prioridade para ocupar esta vaga que eles querem para a zaga do Palmeiras, tá bom? E agora o Igor Júlio também entrou no radar do Palmeiras. A gente fez aquela famigerada sondagem que os palestrinos, todos os torcedores ficam revoltados e pistolas com a diretoria. É o time que sonda, mas contratar tá complicado. Quero saber o que vocês pensam dessa notícia. Eu não tenho acompanhado a Premier League recentemente. O jogador ele não está atuando, são as informações que a gente tem, e eu também não acompanhei quando ele atuava pela Fiorentina. Mas eu já tive a oportunidade de ver vários comentaristas de futebol falando sobre o assunto e todos eles são unânimes dizendo que é um bom jogador que o Palmeiras traria, principalmente pelo que ele fez na Fiorentina há um tempo atrás.
Não agora. Difícil a gente avaliar, né? Porque o atleta tá amargando o banco de reservas lá no West Ham, que está correndo perigo de cair, junto com o Wolverhampton também na Premier League, hein? Que coisa, que coisa. Palestino, uma noticiazinha rápida de mercado que eu acho que interessa muito a torcida do Palmeiras, apesar de não ter, deixando muito claro, nenhum tipo de negociação entre Palmeiras e Atlético Mineiro pelo atacante Hulk que está na sua tela. Mas eu quero começar fazendo a pergunta para vocês, né? Será que esse cara ainda não tem lenha para queimar não, velho? Será que ele caberia aqui para ser aquele reserva de luxo do Vitor Roque e do Flaco Lopes? Eu já falei no vídeo passado, cara, ele viria, caso acontecer, hipoteticamente estamos falando, né? Se o Hulk viesse pro Palmeiras, fizesse um contratinho de um ano e meio, sabe? Tá lá, acho que 2 anos é muito, né? Pela idade dele. O Palmeiras fazer um contrato de 1 ano com o Hulk. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Eu acho que nem reserva ele ficaria, hein? Eu acho que ele botaria o Flaco Lopes no banco de reservas, hein? É opinião minha, tá? E é nessa toada, pelo talento e reconhecimento que eu tenho pelo atleta, que eu venho trazer essa fresquinha pra vocês aí que tá acontecendo no mercado da bola, ó. De acordo com Joana de Assis e o Pedro Spinelli, ambos jornalistas do Grupo Globo, o Atlético Mineiro encerrou de vez as negociações com o Fluminense pelo atacante Hulk. Como o tricolor carioca não aceitou envolver percentuais de jogadores da base ao Galo em futuras vendas, o clube mineiro optou por encerrar as conversas. A tendência então é de que o atacante Hulk cumpra o seu contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2026. Porém, podendo assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano e sair de graça do Galo em dezembro deste ano. E aí eu faço a pergunta para vocês, será que vale a pena o Palmeiras ainda ir atrás do Hulk? Olha, o pré-contrato vai ser complicado, né? Porque se deixar para o meio do ano e fazer um pré-contrato com esse cara só para 2027, eu acho que seria interessante agora. Visando também que o jogador já tem uma idade muito avançada. Eu acho que o Hulk tá com 39 anos de idade. Me ajudem aqui nos comentários. 39 tá para fazer 40. Porém, tá correndo muito mais que muito menininho por aí, tá? Pra mim dá de 10-0 aqui em muitos jogadores que inclusive nós temos atualmente no elenco, né? Olha, vou falar um negócio para vocês. O Hulk seria interessante no Palmeiras, mas infelizmente eu acho que não é o desejo da diretoria, né? O Abel Ferreira, acredito que não gosta de trabalhar com esses jogadores que já são muito casca grossa, que são estrelão, né? O Abel parece que tem mais aquele perfil de treinador que gosta de lapidar os seus jogadores, né? Pegar um Hulk da vida aí, o Hulk domina o vestiário do Palmeiras completamente, eu não tenho dúvida disso. Porém, o talento do jogador seria muito importante pro Palmeiras esse ano, hein? E tem um detalhe, cara, eu chuto pra vocês que os empresários do Hulk ainda vai tentar costurar um acordo ou com o Fluminense ou com qualquer outro clube, porque o Hulk não tá satisfeito no Atlético Mineiro, o clube tá passando por situações muito tensas financeiramente, também tem informações de que ele não se dá com o técnico Sampaoli, então o lado do Hulk lá no Atlético Mineiro não tá nada agradável pro atleta. Então eu acho que seria interessante e viável para o Palmeiras fazer qualquer tipo de proposta. Deixando muito claro, não tem nada, isso é informação de mercado, o Hulk estava negociando com o Fluminense, mas devido aí a algumas divergências, ele deve permanecer no Atlético Mineiro a contragosto do jogador. Você acha que o Hulk caberia no Palmeiras? Para mim, cairia como uma luva. Você o que acha? E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui mais essa edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês no canal. E agora sim, pedindo para que você se inscreva no canal. Já que você assistiu o vídeo até aqui, você é novo. Se você assistiu todo esse tempo de vídeo que eu fiz aqui para vocês, é porque certamente você gostou. Então se inscreve, deixa o seu like, assim você ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Vou indo nessa, peço sempre as bênçãos do Papai do Céu neste dia a todos vocês e eu volto a qualquer momento quando surgir notícias do Palmeiras. Avante palestra!